Dividida em capítulos ou em incidentes, a casa que Jack construiu narra a história de 5 assassinatos aleatórios de um serial killer autoproclamado Senhor Sofisticação. O primeiro envolve uma mulher que, por Jack ter parado para ajudá-la no meio da estrada, insistentemente faz alegações em um tom de brincadeira ao caráter do personagem, chegando a dizer em voz alta que possivelmente ele era um assassino em série. Gradativamente isso o deixa irritado, até que finalmente Jack a mata e esconde seu corpo em um freezer industrial, que comprou especificamente para ocultar os vestígios de seus crimes. Já o segundo incidente mostra o protagonista visitando uma outra mulher, sob o pretexto de que pode ajudá-la com a pensão do falecido marido. A moça desconfiada não acredita na história, mas fica intrigada com a perspectiva de mais dinheiro. Então Jack aproveita essa oportunidade para dizer que na verdade é um representante de seguros. Dessa forma, consegue a confiança da mulher que o convida para entrar. Não demora e o psicopata a estrangula, mas como era inexperiente, ele não consegue manter as mãos em volta da garganta dela por tempo suficiente, o forçando a estrangulá-la novamente mais tarde, para efetivar seu objetivo. Antes de colocá-la na van, ele reposiciona seu corpo e tira fotos. Contudo, ele não consegue ir embora porque suas tendências compulsivas obsessivas, mania de limpeza e ansiedade o levam a retornar constantemente para dentro da casa a fim de verificar toda a superfície, acreditando que possa existir alguma gota de sangue escondida. Depois de uma breve interação com um policial local, Jack amarra às pressas o corpo da mulher na parte traseira de sua van e a arrasta através da estrada, até o freezer. No caminho, ele enforca outra mulher e ainda atropela uma senhora. O terceiro incidente mostra Jack tentando viver uma vida um pouco normal, namorando uma mãe solteira com 2 filhos. Em uma viagem de piquenique com a família, o personagem explica que não gosta mais de caçar, porém conta todo o processo para as crianças, antes de atirar e matar todos os 3. Posteriormente, ele pega um dos filhos mortos e, insatisfeito com a expressão pós-morte do garoto, organiza sua face e corpo para que fique sorrindo e acenando para sempre. No quarto incidente, vemos que Jack, um dia, quase chegou perto de sentir algo por uma personagem chamada Jacqueline, tanto que é por isso que ela é a única vítima a possuir um nome. Apesar disso, o serial killer prefere chamá-la de Simples, claramente numa forma de menosprezá-la e expondo a maneira como ele a enxerga, uma pessoa inferior, sem atributos particulares e desprovida de inteligência. Jack faz Jacqueline se abrir sobre suas inseguranças só para torturá-la psicologicamente e, após uma tentativa fracassada de fuga, o psicopata a atrai de volta para o apartamento, onde a moça percebe que a linha telefônica foi cortada. Ela ainda tenta escapar novamente, mas não consegue, e Jack corta seus seios com uma faca. O quinto e último incidente mostra Jack em busca de um tipo de munição muito específica, em uma jornada com traços de humor mórbido. Ele havia prendido 6 pessoas com as cabeças alinhadas em uma fileira, com a intenção de matá-las com apenas uma bala. Porém, apenas uma Full Metal Jacket seria poderosa o suficiente para fazer o trabalho. Contudo, o protagonista não consegue ter sucesso em seu objetivo e acaba deixando sua ansiedade interferir em seu juízo, demonstrando um desleixo que parece surreal para um personagem que era tão preciso e metódico. Após ter matado um policial, roubado seu carro e ter deixado o veículo com a sirene ligada, talvez intencionalmente, em frente ao seu armazém, Jack morre, mas não vemos como. Apenas o que acontece em seguida. Ele finalmente consegue abrir a porta misteriosa do freezer, que sempre esteve trancada e inacessível, e que simbolicamente o leva para o inferno. Mais precisamente, ao inferno de Dante. Ao longo do filme, Jack não está exatamente narrando. Ele está contando sua história ao mesmo tempo que tenta justificar suas atrocidades para um homem que só vemos no final, chamado Virg, abreviação de Virgil ou Virgílio, que foi um poeta romano, autor do poema Eneida, e que, como personagem da obra Divina Comédia, guiou Dante, grandioso poeta italiano, pelo inferno. Por isso vemos Virg e Jack numa jangada representando o quadro A Barca de Dante, feita por Eugène Delacroix, em 1822. Inclusive, Jack aparece vestindo uma capa vermelha quando chega ao inferno, pois era assim que os vários pintores idealizavam Dante em suas obras. O épico do autor Dante Alighieri descreve o inferno como o reino daqueles que rejeitaram valores espirituais ao cederem a apetites bestiais ou violentos, ou pervertendo seu intelecto humano a fraudes ou malícias contra seus semelhantes. Mas, essencialmente, a experiência de atravessar os 9 estágios ou círculos do inferno tem a intenção de ser potencialmente libertadora, na qual o culpado deve reconhecer e refletir sobre seus pecados a fim de se dirigir a Deus.
Quando chegam provavelmente próximos do fundo, Verge e Jack encontram uma ponte quebrada, e em frente dela, onde a passagem deveria levar, há uma escada para o céu, que Jack enxerga como sua possível redenção depois de tudo. Assim, ele tenta escalar as paredes rochosas, visando chegar ao outro lado, mas inevitavelmente falha e cai nas profundezas do inferno. A casa que Jack construiu é uma rima inglesa popular de conto acumulativo, que é aquela que apresenta alguns elementos repetidos, ao reiterar uma narrativa por várias vezes, e outros adicionados, mas sempre respeitando a mesma ordem até o final, datada do século XVIII. E apesar do nome, ela não narra a história da casa de Jack, e nem mesmo do Jack em si, mas visa expressar como a residência está indiretamente ligada a outras coisas e pessoas. No geral, a história é uma sátira da ambição humana. Lars von Trier, que já havia referenciado o poema anteriormente no filme O Elemento do Crime, de 1984, através de seu personagem principal nesse caso, visa afirmar que o céu e o inferno são equivalentes, porque a humanidade se acha capaz de julgar alguém devido a um falso senso de justiça, que de um jeito ou de outro, tem por objetivo aprisionar o alvo da condenação, no céu ou no inferno, com base em crenças não compartilhadas por todos. Para fazer sua crítica, o cineasta se sente confortável em falar por intermédio de Jack, que a princípio se mostra cínico e alheio às dores do mundo, mas gradativamente mostra-se como o resultado da ausência de solidariedade do coletivo e metalinguisticamente denuncia a insensibilidade e a falta de empatia que adotamos sem perceber, que torna a sociedade tão hipócrita que se incomoda mais com um filme que escancara a realidade sem medo de ser mal interpretado do que com a própria realidade em si. Quando Jack sugere que entende Hitler, por exemplo, imediatamente sentimos uma sensação ruim, porém que na verdade não é proveniente imediata do fato do maior vilão da humanidade ter causado a morte de centenas de milhares de pessoas por motivos injustificáveis, mas porque sentimos medo de sequer supor que isso é possível e de sermos julgados por isso. Dessa forma, é mais fácil acusar o diretor de nazista, ou até mesmo o seu personagem, que inclusive, assim como Adolf, era pintor e um arquiteto frustrado, do que enfrentar o fato triste de que Hitler, uma vez, foi eleito e aclamado pelo seu povo. O que von Trier busca fazer com seu filme é denunciar a própria plateia, a sociedade que o critica por suas colocações infelizes, mas que são tão hipócritas que prestigiam a ficção por ser um refúgio de seus instintos mais obscuros, mas a negam quando esta expõe uma verdade de forma muito explícita ou sutilmente desagradável, que desperta um sentimento de culpa derivada da condescendência. Isso fica bem claro quando Jack mata a primeira mulher que vemos na trama, porque ela não parava de falar. Não é nenhum exagero afirmar que grande parte da audiência, ao se deparar com essa cena, gargalhou e exclamou que foi bem feito ela ter morrido, justamente porque era chata. Nesse sentido, vem à tona o fato da ficção nos permitir projetar nossas mais primitivas vontades, que são refreadas pelo coletivo. Dessa forma, não nos sentimos necessariamente mal porque havia um motivo, ela ser chata e provocá-lo constantemente, mas não significa que faríamos algo sequer parecido na vida real. Aliás, certamente iremos apedrejar, às vezes literalmente, o indivíduo que matou uma pessoa porque ela não parava de falar, e sem soltar uma risada. Outro fator que contribui para a passividade do público diante dessa passagem é que ela possui um teor cômico inerente, que parece que será levado adiante, quando na verdade só fica restrito a esse momento. A partir do assassinato da viúva, as verdadeiras intenções do cineasta ficam mais claras e o filme obscuro. No segundo crime visto, provavelmente muitos ficaram aliviados pelo psicopata ter conseguido fugir, arrastando o corpo da vítima em um saco pela pista. Mas quando ele vira o rosto da mulher e se vê o estado dele, ralado de asfalto, é que se começa a perceber a gravidade do que se está assistindo. E quando nos deparamos com a cena em que o Jack criança pega um patinho da lagoa, corta sua pata com um alicate e o devolve para o lago, a indignação finalmente vem à tona e deixa as mesmas pessoas que comem esses animais assados, fritos, cozidos ou ensopados no jantar indignadas. Por isso que a crítica que vem em seguida funciona tão bem. Jack, obviamente, é um psicopata e não existem justificativas para os seus atos, mas da forma como ele vê o mundo, suas ações violentas fazem tanto sentido quanto a dos indivíduos que tratam os animais com extrema frieza e às vezes crueldade. Entendendo que os humanos escolhem quais animais vivem e quais servirão de alimento, quais devem ser protegidos e quais devem morrer, Jack sente-se no direito de caçar uma família inteira simulando uma caça a veados.
Como um sujeito experiente, o serial killer atribui uma observação lógica e precisa à sua atitude de abatê-los. Então mata primeiro os filhos e depois a mãe, numa forma de expor a crueldade que é matar, por exemplo, filhotes e logo em seguida um cervo, só para exibi-los como troféus da sua total falta de compaixão. Posteriormente, nos deparamos com a cena da mulher desesperada por ajuda, gritando pela janela sem receber o menor sinal de preocupação. As pessoas ouvem, a sociedade ouve, mas não se importa. Prefere fingir que não escutou. Mais tarde, falando com o policial, que a descredibiliza e a culpa imediatamente, ao invés de protegê-la, percebemos novamente que o roteiro não tem receio de mostrar a verdade da forma mais exagerada possível, mas prezando pela verossimilhança. Confirmamos, portanto, que a sociedade questiona a mulher simplesmente por ser mulher e ignora seus pedidos de socorro porque, em briga de casal, ninguém se mete. Pode parecer que o diretor está apenas reforçando um mal estruturado da sociedade ao representar esse tipo de situação e que até está expondo sua suposta misoginia desse modo. Mas a verdade é que a violência contra a mulher, nesse caso, é utilizada como ferramenta de crítica, tanto à maneira como as pessoas tratam indivíduos do sexo feminino, quanto à masculinidade extremamente frágil dos homens. Por exemplo, Jack não perdeu o controle com a primeira vítima necessariamente porque ela era chata, mas porque ela feriu seu ego inflado. Como homem, ele não podia aceitar ser ridicularizado por uma mulher e até a menor dissonância feminina o deixava irritado. Esse traço, não só do personagem, mas da metalinguagem, é tão gritante e incômoda que Verge chega a questionar se na história do assassino todas as suas vítimas são estúpidas ou se ele realmente considera todas as mulheres burras. Fica bem claro que Jack põe o sexo feminino em uma posição inferior à sua. Óbvio que nem sempre abertamente, mas geralmente de maneira velada e caricata, para justamente representar sua fragilidade masculina perante a suposta ameaça das mulheres. E ao mesmo tempo, expor o quão ridículo, infantil e vulnerável isso o torna. E uma forma que o personagem encontra de tentar escapar desse sentimento involuntário por algo que ele sabe ser idiota é acreditar que é difícil ser homem por sempre ser o culpado, sendo que desde os primórdios da humanidade é atribuída às mulheres a responsabilidade pela queda ou ruína dos homens, como por exemplo Eva, que, tomada pela desobediência e sedução, negou o paraíso dado por Deus, ou as bruxas, que faziam pacto com o diabo e ameaçavam a ordem da época. Novamente, Lars von Trier faz seu protagonista dizer essas frases não para normalizar um tipo de prática condenável ou mostrar que é assim que deve se tratar mulheres, mas escancarando essa característica da sociedade negligente e hipócrita, o cineasta tem esperança de que o público reaja, entenda a gravidade do que está em tela e, consequentemente, nas ruas, nas casas, no trabalho e em qualquer lugar. É quase um clamor para que parem de se irritar com algo que existe só porque está sendo exposto de maneira explícita na arte e passem a se incomodar pelo fato de existir. Chega um momento em que a casa que Jack construiu se torna a casa que Lars von Trier está tentando construir, porque o filme é muito mais do que uma história chamativa de um serial killer. É uma cinebiografia fantasiosa e metafórica de um diretor condenado por suas colocações infelizes e da narrativa prepotente que emprega em suas obras. Por isso, Von Trier recorrentemente fala através de Jack, principalmente quando este argumenta sobre Hitler, quando vemos como as mulheres são tratadas e quando faz referências diretas a seus filmes mais polêmicos. O cineasta, obviamente, tenta se defender das acusações que vem recebendo desde que se assumiu como um artista sem fronteiras, mas sem abrir mão de seus princípios, sem pedir desculpas e reconhecendo suas potenciais falhas. Contudo, sempre com um mas em seguida. Por esta razão, a casa nunca é construída. Por intermédio de Jack, Von Trier expõe a arrogância que utiliza em suas obras e na vida, e que o ajuda a ser mal interpretado. Ao mesmo tempo, nota-se uma intenção genuína de tentar se redimir por parte do diretor. Jack passou sua vida inteira tentando construir uma casa, mas similar ao poema que deu origem ao título do filme, não é a casa que é importante, mas aquilo que está em volta dela. No final, o personagem percebe isso, e essa epifania expressa um perfeccionismo que o cineasta sabe que não consegue desassociar de si mesmo. Para Von Trier, suas obras e suas frases nunca serão bem interpretadas. Primeiro porque cada um absorve as mensagens de uma maneira, e segundo, devido à sua falta de habilidade em se expressar com clareza, que deturpa suas intenções. Então, ele não se preocupa mais em construir uma casa perfeita, bonita e compreensível.
porque a arte não é sobre transmitir algo superficial e que agrade a todos, mas expressar através dela aquilo que se acha interessante, relevante, aquilo que em seu íntimo o atrai, que o incomoda, que o instiga e o que mais achar pessoalmente provocativo. Isso, além dos temas adjacentes e subliminarmente principais do filme, como as mazelas da humanidade, sua hipocrisia, negligência e senso corrompido de superioridade e moralidade, é o que está em volta da casa. This hell of a world. Nobody wants to help!